Muito boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso. Agradeço a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nossa luz. Agradeço aos mentores do Centro Espírita que estão aqui conosco nesse momento. E muito boa tarde a todos. Hoje eu tenho um assunto muito interessante e muito importante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre prece. A prece, em determinados momentos, ela é supramente necessária. Porque vejam, a prece é um elo, digamos, poderoso entre quem está fazendo para um motivo ao qual está solicitando essa prece, ou mesmo para quem ele está enviando essa prece, ou seja, para quem ele está pedindo esta prece. A prece, ela tem formas dinâmicas. A prece, ela é um meio de comunicação tão rápido quanto, eu talvez até exagere em falar, quanto a velocidade da luz. A prece, ela não tem intermediários. A prece, ela não tem obstáculos. A prece, ela possui um envoltório, digamos assim, tão salutar, porque através das preces que foram ditadas, que foram ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Ensinadas dentro do seu contexto e significado. Existem as preces decoradas, como exemplo, o Pai Nosso, essa maravilhosa oração de prece ditada por Jesus, ensinadas a todos nós. No caso, o Pai Nosso é mais uma oração. Agora vocês vejam. As preces, aquelas preces que são escritas, as que são decoradas, elas têm um belo fundamento. A partir do momento que você se concentre nela e você possa fazer a prece. Agora, a prece falada, a prece, aquela prece que você faz como se estivesse conversando com Deus, essa é a prece que eu sugiro nesse momento. Porque a prece decorada, às vezes você pode colocar alguns pensamentos dentro do momento, no exato momento que você está fazendo a prece. Então você desfoca, você sai um pouco do foco da prece e você começa a fazer uma prece decorada, que na sua qualidade e no seu objetivo, ela vai chegar prejudicada. A prece falada, a prece pedida, a prece de momento, de acordo com as situações, essa realmente surte o maior efeito. Aquela prece que você pede a Deus para que ajude um parente, um amigo, um irmão, alguém que esteja passando por dificuldades, para alguém que esteja em uma situação difícil. Essa é a prece. No plano espiritual, quando um espírito recebe uma prece vinda de um encarnado, ela tem um efeito maravilhoso para esse espírito. Porque ela chega com uma forma de energia tão potente, tão grande, que ele absorve de uma forma grandiosa e justamente onde vai lhe ajudar a entender as situações que está passando naquele mundo espiritual, para que possa entrar no seu entendimento. A prece é muito maravilhosa nesses casos, quando nós rezamos para um ente querido, quando nós pedimos uma prece, quando nós fazemos uma prece e nós encaminhamos diretamente para ele, mas acima de tudo, Deus estará vendo, escutando
sentindo o apelo que fazemos nesse tipo de prece. Na verdade, o exemplo que eu dou, para que vocês possam entender um pouco melhor até, ou para entendimento melhor, perdão. Se vocês já assistiram o filme Nosso Lar, tem um momento que André Luiz, ele vai naquele setor, naquele ministério, na colônia Nosso Lar, e tem uma prece para ele, mas uma prece dita, uma prece falada pelaquela paciente que era esposo do marido que sempre passava por consulta com André Luiz. Ele esperava uma prece da família, mas na verdade ele recebeu uma prece dessa senhora que fez com que ele se rejuvenescesse mais e consequentemente entendesse o poder da prece, e quando a encontrou depois, após essa prece que foi direcionada a ele, quando ele encontrou com ela, ele se sentiu muito bem, muito feliz. O poder da prece, ela não somente é um meio de comunicação, mas justamente é um meio de apaziguamento espiritual para aqueles que estão precisando, e justamente, por que não, para aquele que faz a própria prece, que faz uma prece para si próprio. A prece, ela ajuda as pessoas. A prece rejuvenesce o espírito. A prece é algo criado divinamente por Deus. A prece, ela pode se estender a tantos quantos vocês queiram, que nós queiramos que ela chegue. Para onde o destino que ela vá. A prece é maravilhosa. A prece é necessária. Quando nós pedimos, até pelo fator de inconsciência, pelo bem de alguém, é uma prece. Reinaldo, é um pedido. Também, mas é uma prece. Uma prece pela paz mundial. Uma prece pelas crianças, pelas nossas crianças, que muitas têm um futuro incerto. A prece para os nossos governantes. A prece para os países que sofrem as guerras. A prece para os países que têm violência. A prece para os doentes. A prece para os hospitais. A prece para toda uma situação. A prece é maravilhosa. Mas, vou dar um conselho em relação à prece. A prece ela tem que ser feita pelo coração, pelo amor. Tem que ser feita com muito amor, para que ela chegue muito mais fácil, mais produtiva, mais volumosa para aquele a qual está sendo destinada. Bem, hoje este era o assunto, a prece. Porque hoje a prece é uma necessidade. É uma necessidade. Prece para todos, família, amigos, pessoas que nós conhecemos. E como eu falei no início, o alcance dela é infinito. Ela chega onde você quer que chegue. Mesmo aqueles espíritos infelizes que se encontram em regiões umbralinas, de uma certa forma eles sentem as preces que fazemos. Portanto, a prece é num todo.
Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e fiquem com Deus, porque aqui estamos com Ele.